Olá, tudo bem com você? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rebeca Meira e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a cultura do medo. Eu sou de uma cidade muito pequena chamada Aracaju, em Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil, caso você ainda não conheça. Ele fica entre a Bahia e Alagoas, tá? Mas é uma coisa muito comum que eu vejo não só no meu estado, mas eu acho que no Brasil como um todo, no quesito da cultura do medo. Eu tava lendo um pouquinho sobre isso um dia desse, e de fato, existe uma cultura que é imposta a gente, né? É um medo que é imposto para que a gente não queira crescer na vida. E eu gosto de falar sobre isso porque isso me chamou bastante atenção. Peraí que eu vou. A pessoa tem tripé, o braço é o tripé. Mas como assim, Rebeca, essa cultura do medo? Uma coisa que eu acho muito importante a gente entender é que a gente sempre foi condicionado a fazer o que a sociedade acredita que é correto. Eu lembro que na época, quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito nova. Então, era muito comum, você sai do colégio e já entra na faculdade. E é muito difícil, assim, para um adolescente que ainda nem é adulto, tá nessa transição, escolher uma profissão para que ele leve para a vida inteira, né? Ou então, para que ele chegue numa parte do curso e entenda que aquilo não é para ele e queira mudar. Isso é muito complicado, é muita pressão para uma pessoa ainda que tá em constante mudança, né? Nós seres humanos estamos em constante mudança, mas o que eu quero trazer aqui, o que eu acho que é realmente relevante, é que a gente é condicionado a ter que fazer aquilo. Ah, você tem que entrar na universidade, você tem que escolher um curso que vai te dar dinheiro. Na minha época, os cursos que davam dinheiro, assim, para as pessoas era medicina, é, engenharia e direito. Se você não fosse de um desses cursos, você não ia ganhar dinheiro, né? Eu fui para uma vertente totalmente diferente, que foi a comunicação, e como as coisas mudaram, né? Porque hoje, vamos supor, eu trabalhava desde o meu primeiro estágio com mídias sociais e hoje as redes sociais elas são essenciais para qualquer marca, para qualquer empresa, para qualquer profissional, né? Se você não é visto, você não é lembrado e a rede social é a publicidade mais efetiva que existe. Mas vamos falar assim, né? Existe essa cultura do medo e não só nesse meio profissional que eu vivenciei, né? Eu vivenciei experiências de estar trabalhando de carteira assinada e olharem para mim e falar: "Ah, você ganha muito estando aqui. A empresa paga muito para você estar aqui". Eu olhava e fazia: "A empresa paga o quê?" Tipo assim, talvez paga muito imposto. Aí eu concordo. Mas pagar muito pra eu estar? Não, gente. Naquela época o salário eu nem vou comentar. Mas assim, tanto atendendo a clientes, eu vejo muito essa cultura do medo. Assim, se você não quiser um emprego, tem quem queira. Isso é normal do mercado, né? Mas assim, paga pouco. Eu falo assim, num contexto geral de mercado, as empresas elas pagam pouco, pouco no sentido em uma localidade como Aracaju, que a mão de obra não é tão valorizada, né? Então, um salário mínimo, a depender ou um pouquinho a mais, ou até grandes empresas dentro da cidade que mesmo acabam pagando um pouco, né? Para um cargo que, se você tivesse em outro estado ou até prestando serviço para outro país, você ganharia muito mais, sem comparação. E aí essa questão, ela é muito importante, ela é muito interessante, porque a gente entende a cultura do medo. Aquilo que é imposto de você agradeça o trabalho que você tem porque você poderia não ter. E isso vai criando medos na gente para que a gente fique com a cabeça dentro do sistema e que quando eu falo no sistema, é nessa sociedade em si que coloca na cabeça que a gente tem que, né? A gente não tem que fazer as coisas. Então, eu tenho que ter um trabalho formal, eu tenho que bater ponto, eu tenho que. Não, depende da sua experiência, depende do que você quer pra sua vida, até porque a gente tá em constante mudança, isso pode mudar. Hoje a gente tá nessa perspectiva, amanhã a gente pode estar numa perspectiva totalmente diferente, querer coisas totalmente diferentes da nossa vida, né? É, mas eu acredito que essa cultura do medo é imposta a tudo, não só no ambiente profissional, mas também com a nossa família, né? A nossa família, por protecionismo, bota muito medo na gente. E às vezes a gente quer coisas maiores da nossa vida e a gente não se permite pelo medo, né? Então, por exemplo, você é concursado, mas você detesta seu trabalho. E aí você fica com medo de abrir mão desse concurso, porque você tem o seu garantido ali pra, sei lá, morar em outro país, por exemplo, né? Ou você tem medo de deixar a sua profissão para ir para outra profissão,
né? E eu acredito que a gente precisa dessa liberdade, a gente precisa de novos ares para entender essa liberdade e para entender também que a vida ela é passageira e que as mudanças fazem parte até na transição de carreira, que isso é muito importante. Não é porque hoje eu tenho essa profissão que daqui a algum tempo eu não posso. Eu posso escolher me especializar ou mudar de área e trabalhar com uma coisa totalmente diferente. Conheço pessoas que depois de 20 anos de profissão cansaram da profissão e falaram agora eu quero isso para minha vida, tá? Então depende muito, mas se você perceber que essa cultura do medo está sendo instalada perto de você, não se permita ter esse medo. A gente sabe, a gente precisa de dinheiro, óbvio, porque a gente vive no mundo capitalista, a gente precisa pagar conta. Mas comece a colocar seus planos em ação, né? Comece a ver o que é de fato que você quer para sua vida. Eu acredito que esse é o pontapé inicial para a gente ter esse vislumbrar de mudança, né? O que é que eu quero para minha vida? Eu quero o quê? O que é diferente. Porque às vezes o que você quer, realmente quer da sua vida, tá ali do outro lado da linha do medo. E você precisa atravessar essa linha do medo. E você precisa entender também a sua autorresponsabilidade, ter essa disciplina de poder trabalhar duro para conseguir o que você quer. Até porque nada vai cair do céu, tá? Sem seu esforço. Seja de estudar, seja de trabalhar, seja de juntar dinheiro, de abdicar de umas coisas por outras, né? Tudo é parte de um processo na vida. Então, se você perceber em algum momento que a cultura do medo está se instalando aí por perto, ou se você ouviu isso e tudo mais, não se deixe contaminar. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você acha que realmente vai contribuir para uma transformação na vida delas.